Amigas, amigos, olá. Processo de globalização. Nós, na geografia, trabalhamos isto com raízes lá no século XVI, lá na expansão marítima dos europeus a partir do século XVI, que enlaça o mundo em termos econômico-comerciais com a primeira divisão internacional do trabalho. Claro que ao longo do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, o processo de globalização se acentuou significativamente, principalmente no final do século XX, com o fim da Guerra Fria e com o avanço do neoliberalismo. Entretanto, na atualidade, muitos teóricos apontam, e os fatos são relevantes, muitos teóricos apontam para um processo contrário, para o processo de desglobalização. É necessário, então, que nós tenhamos atenção para as características que se desenrolam neste processo na atualidade. Então, vamos nos concentrar nisto na apresentação de hoje, globalização e desglobalização. Primeiro, vamos entender algumas características do processo de globalização. No entendimento de Anthony Giddens, a globalização se caracteriza como um processo com o qual existe um aumento do intercâmbio em escala internacional mundial. Eventos que ocorram em uma determinada região não ficam circunscritos a esta região, acabam se desdobrando em escala internacional mundial. Então, o processo entrelaça regiões do mundo inteiro. Isso também é mostrado através dessa gravura de David Harvey no livro Condição Pós-Moderna, na qual ele mostra um mundo com maiores dimensões no século XV e XVI, quando as carruagens, os navios a vela tinham velocidades reduzidas, e um mundo menorzinho no século XX, diríamos também no século XXI, com transportes mais eficientes. E nesta passagem, David Harvey resgata uma frase de Marx de que o espaço estaria sendo eliminado pelo tempo. Claro que o significado do espaço, o espaço significando relevância ou irrelevância da distância. A distância é importante neste momento, tem a marca da intransponibilidade. A distância é irrelevante neste momento, não é? Ela pode ser superada muito facilmente. Não apenas com os transportes, as comunicações possibilitam então um acesso imediato das informações por pessoas em escala mundial. E daí então a ideia de aldeia global de Marshall McLuhan. Claro que esta globalização, que é motivada pelas necessidades do capital, não se manifesta da mesma forma para todas as regiões e populações. Milton Santos nos explicaria isto. Não há um mundo globalizado. O que há são espaços de globalização. São Paulo é um espaço de globalização. Tóquio, Nova York são espaços de globalização fortemente interconectados, na medida em que o capital tem interesse sobre estes espaços na interconexão de São Paulo, Tóquio, Nova York. Mas não há maior interesse de haver a mesma conexão entre estas regiões e a Atalaia do Norte, que está nos noticiários agora mais recentemente por um motivo bastante infeliz. Então, nem todas as regiões participam do processo da mesma forma. Extensas áreas da América Latina, da África subsaariana, da Ásia e mesmo em países desenvolvidos, nos Estados Unidos, em países europeus, há regiões que se comportam como áreas com menor densidade de objetos do meio técnico, científico e informacional e, portanto, mais ou menos marginalizadas no processo de globalização. Não apenas as regiões, as pessoas também, na medida em que só as pessoas com uma renda mais elevada é que podem acessar os bens e serviços que possibilitam este trânsito internacional mundial inerente à globalização. E, portanto, a globalização não se manifesta para todos, para todas as regiões, da mesma forma. O que acentuou a globalização nos últimos anos? Como eu disse, a geografia trata do processo a partir do século XVI e XVII, mas mais recentemente, depois da Segunda Guerra Mundial, o processo ganhou força com a Conferência de Bretton Woods, o padrão ouro-dólar, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que vão criar padrões mais ou menos comuns para circulação financeira, investimentos, fluxos financeiros internacionais mundiais. Se o projeto de Bretton Woods de criação de uma OIC, Organização Internacional do Comércio, fracassou, foi criado no seu lugar o GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que foi substituído através da rodada Uruguai dos anos 80 e implementado nos anos 1990 a OMC, em substituição ao GATT, a Organização Mundial do Comércio. Nós não temos apenas instituições
que favorecem esse intercâmbio mundial. Nós temos um novo meio geográfico, nós temos as tecnologias de comunicação e transporte do meio técnico, científico e informacional que dão fluidez ao espaço geográfico e, finalmente, condições ideológicas, o neoliberalismo, uma nova forma de pensar a organização da economia e da sociedade que aumenta também a fluidez internacional mundial pela deslegitimação da intervenção do Estado na atividade econômica. Então, nos últimos anos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, mais intensamente ainda no final do século XX, a globalização avançou muito significativamente. Isto é evidenciado neste nosso gráfico, mas, ao mesmo tempo, já vemos os retrocessos em termos de globalização. Vejam o nosso gráfico que aponta para a participação das exportações no PIB global, partindo dos anos 1980, né, um valor de pouco acima de 17%, uma queda, mas depois um aumento significativo, né, batendo aí na casa de 25%, mais de 25% do PIB global ligado às exportações. Queda com a crise econômica mundial de 2008. Queda acentuada, mas com uma recuperação em V, uma recuperação também bastante acentuada. Mas vejam, o patamar de recuperação não é igual ao patamar anterior à crise. E depois da recuperação, nós temos uma trajetória declinante. Então, chegamos, quem sabe, a um limite de participação das exportações na geração do PIB e, nos últimos anos, um decréscimo desse processo. A gente também pode ver isso nos investimentos. Crescimento dos investimentos mundiais até o início dos anos 2000, crise Nasdaq, crise da .com, as empresas de tecnologia, né, e-commerce e coisas do gênero. Né? Daí uma queda nos investimentos. Daí subida novamente até um auge com a crise econômica mundial, queda novamente. E vejam que depois da crise econômica mundial há uma pequena recuperação. Mas nós não voltamos a patamares como os patamares, né, do final dos anos 1990, patamares bem mais modestos, e no final do gráfico ainda mais uma condição de queda no final dos anos 2010. Temos ainda então o números do comércio internacional, total de exportações no mundo. Então vejam que crescimento de 1989 para 2008, de 3 trilhões de dólares para 16 trilhões de dólares. Mas o crescimento é bastante tímido de 2008 para 2015. A mesma coisa com o investimento direto estrangeiro, que a gente já tinha visto no gráfico anterior. 1989, 189 bilhões de dólares. 2008, um crescimento bastante grande, 2,4 trilhões de dólares. Uma pequena queda até 2005. Segundo a Freedom House, democracias no mundo. Vamos pegar aqui a categoria países livres, países plenamente livres nas 3 categorias da Freedom House. 61 países entre 167 em 1989. Entre 193 países em 2008, 89 democracias. Entre 195 países, caiu um pouquinho, olha, para 87 democracias, tá legal? E, portanto, nós temos alguns retrocessos no processo que era identificado como o processo de globalização. Por que esses retrocessos ocorrem? Vamos nos concentrar nisto a partir de agora, esses avanços e principalmente retrocessos no processo de globalização. Primeiro, desglobalização como contestação à hegemonia ocidental. O processo de globalização é historicamente, nas últimas décadas do século XX, criticado pelas esquerdas mundiais, porque essa globalização é vista como globalização neoliberal. Então notem, isso é relativamente importante. As esquerdas fazem uma crítica ao processo de globalização em si. Não, o processo de globalização em si não é criticado pelas esquerdas em escala mundial. Né? O que é criticado é a globalização no seu viés neoliberal. É a globalização que se presta às necessidades econômicas de um capital avesso às necessidades estratégicas, às necessidades sociais inerentes às diferentes populações. Né? Então, é uma crítica a partir das esquerdas da globalização neoliberal. E essa crítica também pode ser direcionada à ideia de que essa globalização, em especial nas 3, 4 últimas décadas, veiculou as necessidades do mundo ocidental, as necessidades das grandes potências
mundiais. É isso que nós vamos ver a partir de agora. Desglobalização como contestação à hegemonia ocidental. Olha, reforçando a ideia de globalização pró-Ocidente. Coloquei para vocês um planisfério em destaque os Estados Unidos. Há estas várias organizações multilaterais, boa parte delas criada depois da Segunda Guerra Mundial ou no final do século XX. Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, criados na Conferência de Bretton Woods em 1944. O SWIFT, o Sistema de Pagamentos Interbancário, com sede na Bélgica, criação dos anos 1970. A OTAN, no comecinho da Guerra Fria, anos 1940. OCDE, 1960-61. Organização Mundial do Comércio, que substituiu o GATT em 1995, e a ONU, depois da Segunda Guerra Mundial. Essas organizações são entendidas como organizações multilaterais. Então, elas representam interesses de vários países do mundo, um fórum de resolução de problemas para os vários países do mundo. Mas por que eu destaquei os Estados Unidos, gente? A ONU, Organização das Nações Unidas, a sede da ONU fica em Nova York. Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial. Essas instituições têm a participação de vários países do mundo com direito a voto, mas o voto é proporcional à quantidade de cotas que cada um destes países comprou e, consequentemente, países como os Estados Unidos têm um poder muito maior nestas instituições. Dessa forma, dentro da ideia de globalização neoliberal, nós passamos a entender estas instituições como um veículo de um processo de globalização. Lembra, intercâmbio em escala mundial, mas uma globalização que se faz a partir das necessidades destas áreas centrais, que se faz em função das necessidades dessas áreas centrais da economia, do sistema político internacional, frequentemente veiculadas na forma de democracia, sob cooptação das elites políticas e econômicas nestas várias regiões do mundo que se beneficiam com essas características da globalização neoliberal e passam a reforçar a ideia de um único padrão de funcionamento da sociedade em escala internacional mundial. Uma única forma de organização da sociedade em escala mundial. Isto é um reforço do processo de globalização. É um reforço do processo de globalização em função das necessidades dos países mais pobres do globo? É um reforço do processo de globalização em função das necessidades sociais das populações mais pobres, mesmo em países de alto desenvolvimento socioeconômico? É claro que não. É claro que não. E, portanto, há que se contestar esta globalização, veículo da ocidentalização. Isso já é feito na atualidade. Vejamos nas palavras de Isabel Cunha. A desocidentalização é colocada em marcha por muitos governos de países a partir da desvinculação a modelos de governo e a instituições ocidentalizadas no campo político, jurídico, econômico e outros. A ruptura pode ainda estender-se a alterações político-religiosas, simbólicas e epistêmicas, das quais são exemplos alguns países islâmicos, não apenas países islâmicos. Nós temos países como o Irã. Ele tem um funcionamento em estrutura política como a França, os Estados Unidos e o Canadá? Não. Isso, em grande parte, mostra uma afirmação de necessidades nacionais, históricas, culturais, religiosas, que não são concordantes com o processo que se desenrola no Ocidente e é espalhado em escala internacional mundial por instituições ligadas ao processo de globalização. Na China, acontece a mesma coisa. Há uma estrutura política na China que é feita a história política daquela população, daquela sociedade, e bastante distinta em diferentes aspectos do que acontece na Europa Ocidental ou nos Estados Unidos. Ainda nessa lógica de uma crítica à globalização ocidentalizante e dentro do contexto de guerra comercial, vejam, não foi apenas Estados Unidos e China, mas dentro da lógica de guerra comercial, patrocinada, quem sabe inicialmente pelos Estados Unidos de Donald Trump contra a China, mas entrou na onda de guerra comercial o México, o Canadá, a Turquia, a Índia. Eu acabei de mostrar a vocês, um dos fatores de avanço da globalização é a liberalização de comércio mundial. Guerra comercial é uma forma de se contrapor, é uma evidenciação de contraposição
ao processo de globalização, que inclusive tende, na lógica de crítica à globalização como veículo do Ocidente, a criação de novos centros dinâmicos. Há quem diga deslocamento do centro dinâmico. O centro dinâmico nos últimos 3 séculos teria sido o Atlântico, América do Norte, Europa Ocidental, né? Mas há quem diga que hoje esse centro foi deslocado para a Ásia-Pacífico. Se não houve um deslocamento, pelo menos há a criação de um centro dinâmico econômico, político, mundial, que é alternativo a este eixo. Vejam, a economia da Ásia-Pacífico é maior individualmente, comparativamente à da América do Norte e da Europa, né? Em conjunto, o eixo atlântico ainda é maior do que a Ásia-Pacífico. Então, nós poderíamos considerar, pelo menos, a formação de um novo centro dinâmico nesse processo que historicamente é uma globalização pró-Ocidente. Além da contestação do processo ligada à crítica ao processo de ocidentalização pela globalização, vejamos agora desglobalização como reação ao desmonte econômico-social e a privação de futuro. Vejamos isto. Vejam este gráfico que mostra a evolução do capital privado e do capital público dos anos 1970 até 2016 em países de alto desenvolvimento socioeconômico, como é o caso da Espanha, do Reino Unido, do Japão, da França, dos Estados Unidos e da Alemanha. Vejam o capital privado com uma curva ascendente. Vejam o capital público com uma curva descendente. Aqui nós encontramos no capital privado as grandes corporações. As grandes corporações estão voltadas às suas próprias necessidades empresariais, estratégicas de longo prazo ou de lucro máximo imediato, redistribuído em dividendos aos seus acionistas. É a preocupação de uma Samsung, é a preocupação de uma Exxon do setor de energia, né, de uma BP do setor de energia e assim sucessivamente. Então não há uma preocupação social. E onde nós encontraríamos uma preocupação social e estratégica à sociedade? Junto ao capital público, que é declinante. Este capital é formado, por exemplo, pela tributação. Este capital pode ser democraticamente organizado de acordo com as necessidades da sociedade, mas ele é declinante nesses países centrais dos últimos anos frente ao capital privado. Isto mostra, como estava no nosso título da sequência, a privação de futuro. Vejam, distribuição da renda em grupos etários de 1989 a 2016. Vejam, o grupo mais jovem, até 35 anos, já participava de forma bem reduzida da renda nacional em 1989. Veja, até 35 anos. E sabe por quê? Entre outros, o desemprego junto à população mais jovem é muito mais acentuado. Esse desemprego acaba sendo traduzido em mais gentes sem renda até 35 anos. Só que o que aconteceu com o passar do tempo? A criação de políticas públicas que identifiquem este problema e corrijam este problema? Não. Vejam, a participação dos jovens na renda nacional diminuiu ainda mais até 2016. Vejam, 35 a 44 anos. Está numa curva declinante, mas com uma relativa estabilidade entre 1989 e 2001. De 2001 a 2016, uma queda mais acentuada. E, portanto, como estava no slide, privatização, no título do slide, privatização e privação do futuro às populações mais jovens. O que nós tivemos nos últimos anos, antes da pandemia, senão protestos espalhados em várias cidades do mundo, como é o caso de Hong Kong, como é o caso de Santiago, no Chile. Esses protestos foram traduzidos pela imprensa ocidental, frequentemente conservadora e míope, como protestos ligados à insatisfação social, ou no caso da China, a problemas relacionados ao governo chinês, autoritário, malvadão e alguma coisa do gênero. Mas a gente pode identificar aspectos comuns nestes protestos. As massas de manifestantes eram formadas principalmente por populações jovens. Populações jovens é uma cidade como Hong Kong, que é a mais cara do mundo, onde há uma enorme dificuldade de se acessar o primeiro emprego.
onde o jovem olha para o padrão de renda, para o padrão de consumo dos pais, que são detentores de um imóvel, que são detentores de carro, e qual é o preço do imóvel em Hong Kong na atualidade? E quanto custa comprar um automóvel, né, tendo em vista a pessoa não ter emprego ou ter um primeiro emprego de remuneração reduzida? Então esses jovens em Beirute, em Santiago, em Hong Kong, estão questionando justamente como a sociedade está privando eles do seu futuro, o que pode ser reproduzido também através do índice de Gini. Lembrem-se, índice de Gini é um índice que mede a distribuição da renda. Se eu calcular o índice de Gini de uma determinada sociedade, um agrupamento humano, e der 0, significa que todo mundo tem a mesma renda, é a distribuição perfeita de renda. Se eu calcular o índice de Gini e der 1, significa que alguém tem renda e ninguém mais tem renda, é a concentração máxima de renda, tá legal? Então a gente pode distribuir os países de acordo com este índice 0 melhor, 1 pior. Vejam que em países que sofreram esses protestos, como Chile, nós encontramos aqui, olha, entre os países de maior concentração de renda da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, o México e o Chile, com índice de Gini na faixa de 0,4. Agora, dá uma olhadinha no índice de Gini do Brasil de 2019, 0,5. Ainda muito maior do que o índice de Gini, por exemplo, dos manifestantes que estavam nas ruas das grandes cidades chilenas. Trata-se então, como eu falei há pouco, de uma globalização neoliberal, uma globalização que neste viés neoliberal protege, beneficia os fluxos financeiros mundiais, o setor financeiro mundializado e não as próprias populações. Desglobalização como fragilidades da globalização neoliberal. Há um discurso neoliberal, um discurso que aponta para a deslegitimação do Estado na atividade econômica, mas isso tem mesmo algum grau de factibilidade? Vejamos, crise econômica mundial de 2008 e seus desdobramentos, necessidade de controle sobre os fluxos financeiros. Aqui no Brasil, o governo Dilma em 2011, a Dilma estava enfrentando um problema na medida em que, nos 2 primeiros meses do ano de 2011, houve um aumento de 38,5% de gastos de brasileiros no exterior. Isto é evasão de recursos da economia brasileira, de moeda estrangeira que circulava na economia brasileira e se direcionou ao exterior. Pode ser um processo muito pouco bem-vindo às necessidades da economia nacional. O que diria a globalização neoliberal? Ora, então se o brasileiro quer gastar no exterior, deixa ele, tá certo? Não, não, não. Há meios de interferência necessária neste processo. No Brasil nós temos o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Para diminuir esses gastos de brasileiros no exterior, a Dilma aumentou o IOF de 2,38% para 6,38%, aumentando o custo deste gasto no exterior a título de tributação. O IOF pode ser modulado em diferentes atividades financeiras, em diferentes aplicações ou movimentações financeiras, o aumento do IOF para estes gastos no exterior. Agora, só aumento? Não, redução. Vejam, o mesmo governo Dilma em 2013, o governo zera IOF para investimento estrangeiro em renda fixa. Havia uma tendência de valorização do dólar frente ao real, dólar forte, o que prejudicava, entre outros, a inflação aqui no Brasil. Daí, como fortalecer o real, trazendo mais dólares para a economia brasileira, zerando o IOF para investimentos de renda fixa, que traz investidor estrangeiro, aplicação financeira estrangeira aqui para o Brasil. Então vejam, num momento o governo aumentando o IOF, em outro momento o governo diminuindo o IOF. Em diferentes momentos, portanto, interferência do governo sobre as movimentações financeiras, né, para o país, do país para outros países, para tentar regular os processos econômicos. Então a ideia, aquela ideia de globalização neoliberal, que o Estado não vai interferir na economia, simplesmente não corresponde à realidade, não adere à realidade. Mais ainda, se nós considerarmos a Constituição nos últimos anos, aquilo que é chamado hoje por alguns de bomba dólar.
A bomba dólar se traduz, por exemplo, nas sanções que os Estados Unidos aplicaram contra vários países do mundo. Mais recentemente tinham sido Cuba, Venezuela, o Irã, uma bomba dólar mais poderosa, e a última e mais incrivelmente poderosa, a bomba dólar contra a Rússia, sanções americanas contra a Rússia na guerra da Ucrânia na atualidade. E como se constitui esta bomba dólar? A gente só consegue entender isso a partir de Bretton Woods, que, como eu tentei mostrar brevemente para vocês agora há pouco, estabelece o dólar como moeda de reserva mundial. Então, a partir de Bretton Woods, o Brasil exporta derivados da cana para a Argentina e importa trigo da Argentina. Em qual moeda esses países vão ser remunerados? Em pesos, em reais, em dólar, em dólar. Um banco brasileiro, o Itaú Santander, faz uma movimentação internacional para um cliente, né, em um banco francês, em um banco indiano. Como vai ser feita essa transação? Em que moeda vai ser feita essa transação? Na moeda dólar, é a moeda interbancária. E essa transação vai ser feita através do sistema SWIFT. O sistema SWIFT é uma cooperativa de bancos sediada na Bélgica. E essa cooperativa implementa os procedimentos burocráticos através do qual o banco brasileiro pode transferir recursos para o cliente que está lá no banco indiano, tá certo? Mas a partir do 11 de setembro, a comoção internacional mundial ligada ao 11 de setembro, e o governo americano conseguiu ter maior capacidade de interferência sobre o sistema SWIFT. Vamos juntar todas as peças? Então, a moeda mundial, de comércio mundial, de pagamento interbancário, é o dólar. Há um sistema burocraticamente ligado ao controle desses fluxos interbancários que passou a ser controlado pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos apertam um botãozinho, vira uma chavezinha e um determinado banco central, o Banco Central da Rússia, sai do sistema de pagamentos interbancário mundial, é a chamada bomba dólar, tá certo? Agora notem como essa bomba dólar contribui tão fortemente para os Estados Unidos. Em alinhamento com o que eu acabei de dizer para vocês, a globalização contribui para os países de maior desenvolvimento socioeconômico, e daí a contestação da globalização como sendo um processo de ocidentalização. E aqui? Aqui também é possível contestar a globalização que se encontrava embasada no dólar como moeda de referência, que se encontrava embasada em um sistema concentrado em uma cidade, né, Bruxelas, para trânsito interbancário mundial, como isto. Sistemas alternativos. Países optando por pagamento de comércio externo fora do dólar. É o caso hoje do comércio externo entre Rússia e China, entre Rússia e Índia, que se faz com uma remuneração que não é o dólar. Rúpias indianas, yuan chineses, rublos russos. Formação de reservas cambiais com diversificação de moedas. Os Estados Unidos viram uma chavezinha e as reservas cambiais do Banco Central de um país deixam de ser movimentadas pelo próprio país porque estavam em dólar. Estavam em dólar dentro desta sequência. Mas e se as reservas cambiais do país estão em yuan? Estão em euro? Se as reservas estão em ouro? Então não é possível aplicar a bomba dólar. E mais, não é possível os Estados Unidos desligar a chavinha do país do sistema SWIFT se o país não usa o sistema SWIFT. É o caso do CIPS chinês, é o caso do CEPA da União Europeia. Então vejam, isto contesta o poder americano de uso da bomba dólar, mas ao mesmo tempo isto contesta fatores que são fortes encaminhadores do processo de globalização nas últimas décadas. Finalmente, países com maior intervenção estatal na economia têm maior crescimento econômico e menor vulnerabilidade às crises. Então vejam, a globalização neoliberal. Daí a ideia de não intervenção do Estado na economia. Mas dá uma olhadinha na curva de crescimento econômico da China antes da crise econômica mundial. Estava entre 5% e 10%. E a curva dos Estados Unidos estava entre 0% e 5%. Então estava numa média menor. A queda chinesa foi menor do que a queda americana, a recuperação chinesa foi maior do que a recuperação americana. País com forte intervenção do Estado na economia, país com muito menor intervenção do Estado na economia. E a mesma coisa vale para a Índia,
intervenção estatal na economia, frente à zona do euro, maior ganho inerente à ideologia neoliberal. Então parece mesmo que a globalização neoliberal está perdendo economicamente para os países que buscam uma ação estratégica de intervenção do Estado na economia. E ainda mais, instituições multilaterais, aquelas que nós vimos nos slides anteriores, Organização Mundial do Comércio, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, que são motores do processo de globalização. Mas isso é colocado em crise, em xeque, em especial com o esvaziamento da OMC e a guerra comercial dos Estados Unidos. Esvaziamento da OMC, gente. Vamos tratar isso de forma mais pormenorizada. A OMC é uma organização que trabalha com uma paridade dos seus membros. As decisões dentro da OMC ocorrem a partir de discussões entre países que têm direito de voto e cada voto vale um voto. Estão lembrados do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional? O país vota proporcionalmente às cotas que ele comprou. Na Organização Mundial do Comércio, não. E, portanto, a OMC se tornou um instrumento com o qual países pobres, organizados em especial em conjunto, como é o caso do G20 comercial, conseguiram contestar os países centrais, conseguiram contestar e ganhar causas frente aos países centrais. É um exemplo entre outros, a contenda entre Brasil e Estados Unidos, com o Brasil criticando os subsídios que os Estados Unidos patrocinavam para o seu setor agrícola e ganhando esta causa na Organização Mundial do Comércio e com consequências práticas. Talvez diante disto tudo aconteceu nos últimos anos uma tendência de os países centrais, especialmente os Estados Unidos, buscarem um esvaziamento dessas instituições. E como isto? A OMC tem uma instância mais elevada de resolução de pendências, que é o órgão de apelação. O órgão de apelação é formado por 7 juízes. A cada tempo, nós temos 3 juízes resolvendo cada causa, 3 para não ter empate, né? Se são 2 empate, daí tem problema. Então 3 para não haver empate, resolvendo cada causa que chega a este órgão de apelação. Brasil contra Estados Unidos, Brasil contra a Índia e assim por diante, tá legal? Mas esses juízes têm mandatos para 4 anos, renováveis para mais 4 anos no máximo. E esses juízes então precisam ser renovados periodicamente. Com mais 2 detalhes importantes. Se a cada tempo 3 juízes se ocupam de cada uma das causas, então o órgão não pode funcionar com menos de 3 juízes. Tem 7. Então ele pode funcionar com 6, com 5, né? Ainda tem 3 juízes para se dedicar a uma causa. Então esses 3 se dedicam a uma, né? Esses 2, este e mais esses 2 se dedicam a outra, então ainda dá para gerenciar. E se o órgão fica com menos de 3 juízes, ele não tem o número mínimo para fazer a deliberação. Foi a estratégia que os Estados Unidos utilizaram a partir do governo Obama. E por que essa estratégia? A segunda coisinha importante. As decisões da OMC são por consenso. Isto aumenta o poder dos países pobres na organização, mas deu margem para o governo dos Estados Unidos vetar a indicação de novos nomes no órgão de apelação. E como resultado, o órgão passou para 7, 5, um juiz se aposentava e as indicações eram vetadas pelos Estados Unidos, 4, 3 e hoje está abaixo de 2 membros. A estratégia foi implementada pelo Obama. O Trump deu continuidade e em governo Trump ficou abaixo de 3 juízes no órgão de apelação. E agora o Biden reverteu isto? Manteve isto, tornando então o órgão na prática paralisado. Então notem, estas organizações, OMC, Banco Mundial, são motores do processo de globalização e hoje se encontram sob ataque dos próprios países centrais, tá certo? Em relação ao comércio mundial, não é apenas o esvaziamento da OMC. O governo americano de Donald Trump tinha supostamente problemas comerciais com a China. Onde se resolvem problemas comerciais? Na Organização Mundial do Comércio, de forma multilateral e institucional.
mas a organização é atacada pelos Estados Unidos. E a suposta disputa entre Estados Unidos e China vai ser resolvida a partir de uma ação unilateral dos Estados Unidos. As sanções comerciais americanas contra a China, que na verdade apenas respondem com mais sanções comerciais. Então isso enfraquece os próprios órgãos multilaterais e enfraquece o comércio mundial, que era uma evidência do processo de globalização. Se a OMC fosse a única instituição neste processo de esvaziamento, estava bom, mas na verdade há outras, como a Organização Mundial de Saúde, que tem no governo americano um dos seus principais governos inadimplentes, e o governo Donald Trump tinha anunciado, e o processo foi revertido em governo Biden, tinha anunciado a retirada dos Estados Unidos da Organização Mundial do Comércio. Outros cisnes negros da globalização, outros infortúnios que aparecem na globalização, que até agora são problemas que poderiam ser identificados, não é? São problemas que vão sendo criados pelo próprio desenrolar e contradições da globalização neoliberal. Mas e a Covid-19, né? Então, alguns antecipavam, mas quando ela apareceu, ela gerou a necessidade de fechamento de atividades econômicas. As pessoas ficarem em casa e, portanto, fábricas fechadas, para as pessoas não contagiarem umas às outras com Covid-19, especialmente em 2020, início de 2021, quando ainda não havia vacinação. Com o avanço da vacinação em vários países, mesmo ainda havendo a pandemia, começou uma reabertura das atividades econômicas, mas é aí que aparece um problema, as chamadas cadeias de valores globais. O país A tem uma etapa do processo de produção que manda para o país B, onde uma segunda etapa do processo de produção é feita. O país B já está com a sua atividade econômica reativada em 2021, mas o país A ainda não. Então, como é que ele vai ser abastecido com as peças, com as matérias-primas do país A para o processo de produção? Ele não vai ser abastecido, gerando, portanto, inflação, de custos, uma estrutura de produção mundial em cadeias de valores globais que foi desarticulada, gerando desabastecimento nessas cadeias produtivas e aumento dos custos de produção. Não bastasse a Covid-19, veio a guerra da Ucrânia. Guerra da Ucrânia com afastamento da Rússia, sanções contra a Rússia patrocinadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Sanções contra um dos maiores produtores de combustíveis do mundo. Um país que é grande fornecedor de produtos agrícolas e minerais, inclusive insumos agrícolas, fertilizantes, e é destino de investimento externo direto. E, portanto, se havia já um cisne negro da globalização, a Covid-19, isso foi acentuado com a guerra da Ucrânia e as sanções ocidentais contra a Rússia. E para finalizar, nós temos a desglobalização a partir de uma ideologia de extrema-direita. Então, notem bem em relação a isto, né? Trata-se de uma ideologia do processo de desglobalização ligada à extrema-direita, tá? Não é uma teoria sistemática ligada ao processo de desglobalização. São ideólogos, eu vou mostrar para vocês logo na sequência, Carvalho, Bannon, Dugin. Essas pessoas não têm uma filosofia sistemática de última instância, mas elas acabam produzindo um enredo que encontra ressonância junto a setores sociais que são negativamente afetados pela globalização neoliberal, dando então mais força a políticos de extrema-direita que veiculam este enredo e que são críticos à globalização neoliberal. Vamos dar uma olhadinha então nessas categorias, mas eu reforço, não se trata de uma filosofia de extrema-direita. São ideólogos, criam um enredo para a extrema-direita poder atuar, tá legal? Temos aqui o Carvalho no Brasil, recentemente falecido, né? E ligado ao fundamentalismo religioso cristão, assim como o Bannon nos Estados Unidos e especificamente em relação ao catolicismo, e o Dugin, lá na Rússia, o cristianismo ortodoxo. E isto já ajuda, em especial na leitura do Dugin,
a ideia de antimulticulturalismo. Eu coloquei para vocês um mapa que remete ao velho e criticado Choque de Civilizações do Samuel Huntington, né, intelectual americano, que veiculou essa ideia no imediato fim da Guerra Fria, no início dos anos 1990. E eu insisto, gente, então o Huntington foi trucidado do ponto de vista da crítica acadêmica à sua ideia de choque de civilizações, porque é inconsistente a ideia no cenário dos anos 1990, dos anos 2000, de se falar de civilizações constituídas e que entram em conflito ou, quem sabe, guerra umas com as outras. Então, o Huntington foi altamente criticado, mas a mesma ideia, já criticada, bombardeada, retalhada, é resgatada por esses ideólogos, de novo, como enredo do processo de crítica ao que eles chamam de globalismo, e daí a ideia de um mundo dotado de culturas que não devem se misturar. Daí o cristianismo ortodoxo da Rússia, na leitura do Dugin, daí o mundo ocidental anglo-saxão na leitura do Bannon, e assim sucessivamente. Como um desdobramento disto, vem a xenofobia e o discurso e a prática anti-imigração. Junto aqui políticos, aqui setores políticos, coloquei para ilustrar Le Pen, que chegou ao segundo turno das eleições francesas nos Estados Unidos, da França, este ano novamente, e o Salvini na Itália. Então a extrema-direita que compra esta ideia anti-imigração. E onde essa extrema-direita pode se enredar? No que eles chamam de filósofos, eu chamaria de ideólogos, Carvalho, Dugin, Bannon, né, que trabalham com a lógica do antimulticulturalismo. Veja um desdobramento a mais disto. Pacto Global para a Migração, da ONU, em 2018. Então, vários países reunidos em Marrakech com vistas a criar procedimentos mínimos de regulação do trânsito de pessoas e acolhimento desses migrantes nos países de destino, tendo em vista o sofrimento que essas pessoas passam, o risco ao qual elas estão expostas, e daí um pacto global. Com um detalhe interessante, o pacto global não era vinculativo. Então, os países aderentes ao pacto não precisavam imediatamente transformar as diretrizes do pacto em lei nacional. Então era só um primeiro passo dado pela ONU para tentar sistematizar de forma mais humanamente válida esses fluxos migratórios mundiais. Será que esses políticos validarão isto? Será que estes ideólogos validarão isto? Claro que não. E vejam no Brasil um desdobramento imediato. Isso é de 2018. Em 2019, o governo brasileiro, quase que imediatamente após o governo, vai tirar o Brasil do Pacto Global de Migração. 5 pontos, segundo o Correio Brasiliense, para entender a saída do Brasil do Pacto Migratório da ONU, tá certo? Então, contrários aos fluxos migratórios, num forte apelo de xenofobia. Globalização, intercâmbio mundial, hoje desglobalização, de uma extrema-direita que tem um enredo a partir desses ideólogos. Essa extrema-direita acaba sendo contra, por extensão, as políticas afirmativas. A extrema-direita passa a ser contra também aos movimentos de políticas de identidades, como é o caso do movimento negro, como é o caso do movimento LGBTQIA+, como é o caso do feminismo. E por que ser contra as políticas afirmativas? Vejam na explicação deste texto, infelizmente eu não coloquei a referência bibliográfica, me desculpem, né? As políticas afirmativas seriam, na verdade, partes de um plano mais amplo de engenharia social, cujo objetivo seria provocar a divisão da sociedade em raças, numa espécie de luta de classes atualizada segundo os preceitos do marxismo cultural. Veja um apanhado de coisas que não passa de uma teoria da conspiração. Não tem nenhum rigor em termos teóricos racionais. Não tem qualquer aderência à realidade do ponto de vista da crítica, embasada científica e filosoficamente, mas acaba aderindo às mentes de políticos e de eleitores que são contrários, por exemplo, aos fluxos migratórios mundiais.
e vão demandar políticas afirmativas nas áreas de chegada, políticas que são direcionadas ao grupo migratório, políticas que são direcionadas a grupos minoritários na sociedade, políticas que podem inclusive estar relacionadas, por exemplo, com o feminismo. Vejam, nas palavras de Olavo de Carvalho, e, novamente, tentem enxergar, eu não consigo, né, a base teórica, né, a coerência conceitual dessa crítica ao feminismo. Vejamos, o machismo não é um valor, diz Carvalho, é um fato. Tá certo. Isso quer dizer que os machos não dominam porque são melhores, mas simplesmente porque dominam. Certo, é uma tautologia, é algo intrínseco, né? E o macho dominante é o que tem mais fêmeas. Tente modificar isso e o máximo que você consegue é entregar todo o poder ao macho que obtiver o maior apoio da plateia feminina. A sociedade feminista não elimina o machismo, apenas modifica os meios pelos quais ele se afirma. Realmente é difícil contestar, porque é difícil ver qualquer base de coerência e aderência à realidade. Mas para quem é contra o feminismo, então de repente esta afirmação pode ser bem-vinda. Da base aquilo que historicamente é visto como um preconceito machista, mas que agora tem um verniz tão mal pintado de base teórica. E quem vai? E quem vai ser contra o feminismo? Quem vai comprar esta fala machista de Carvalho? Talvez aqueles que Bannon chame de América de verdade. Quem é a América de verdade? A América de verdade é branca. A América de verdade é nativa aos Estados Unidos. Mas essa América de verdade tem uma genealogia. Nos anos 1930, por exemplo, com a Grande Depressão e a seca nas áreas rurais, acentuando o êxodo rural, entre outros, em direção às grandes cidades da Califórnia, onde boa parte desses antigos camponeses se tornaram base de apoio dos setores mais à direita do Partido Republicano. Faz parte desta América de verdade aqueles que contestam, do ponto de vista do fundamentalismo religioso, a descriminalização do aborto pela Suprema Corte Americana nos anos 1970. Vejam, nós temos as massas de desempregados nos Estados Unidos a partir dos anos 1980, 90, pelo desemprego estrutural, avanço da mecanização, fechamento de empresas nos Estados Unidos e reabertura dessas empresas em outros países do mundo. Agora, quem é esse desempregado? Quem é esse que contesta, com base em valores do fundamentalismo religioso, a ideia de descriminalização do aborto? E notem bem, a Suprema Corte não está obrigando o aborto. Se você é religioso e não demanda o aborto, se você é religiosa e não demanda o aborto, então você não precisa abortar. A Suprema Corte está simplesmente permitindo que as pessoas que não compartilham essa ideologia possam decidir sobre o seu corpo independentemente das imposições estatais. Então, quem se contrapõe a isto? A resposta é uma expressão um tanto ofensiva, mas que tem base conceitual. É o chamado lixo branco. Quem é lixo branco? Brancos pobres com ressentimento acrescido contra brancos ricos, a elite, e maiorias em tendência de inclusão. Quem é o branco rico, gente, ao qual este branco pobre fica ressentido? É a feminista branca. Né? É o líder do Partido Democrata nos Estados Unidos que defende as políticas afirmativas, as políticas de cotas. É a elite supostamente descolada das minhas necessidades, tá legal? E quem vai comprar a ideia do lixo branco? As demandas do lixo branco? Donald Trump. Se eu for eleito, disse Donald Trump, eu vou fazer um muro que separa o México dos Estados Unidos e assim não virão mais mexicanos roubar o seu emprego nos Estados Unidos. Existe alguma factibilidade em se construir um muro de separação com o México? Existe alguma factibilidade de impedimento desse fluxo migratório, em especial para a ideia de geração de emprego?
Claro que não, claro que não. Mas será que o lixo branco, o chamado lixo branco, vai aceitar essas ideias? Sim, sim, com certeza vai aceitar essas ideias, pelo menos em 2016, quando da eleição do Donald Trump, tá certo? Na prática, esse lixo branco é essa criatura aqui, ó. É o branco americano, tá? De família tradicional americana, de ancestrais americanos, mas que se manteve na pobreza. Mas agora eu vou dizer uma crítica às esquerdas em relação a este processo. As esquerdas entregaram o chamado lixo branco de mão beijada, como eleitorado para a extrema-direita como Donald Trump. Porque um tipo como este não deveria existir. Então, se há políticas, como por exemplo as políticas afirmativas para negros, para mulheres, para LGBTQIA+, deveriam ser identificadas, implementadas, aperfeiçoadas as políticas públicas de eliminação deste tipo. Por que não foi? Pelo avanço do capitalismo neoliberal. Pelo avanço do capitalismo neoliberal, que não enxerga, que tem nesse tipo um tipo opaco, na medida em que ele não tem renda, na medida em que ele não é força de trabalho qualificada, na medida em que ele não tem renda para o consumo. E, portanto, o capitalismo neoliberal cria e acentua a existência desse chamado lixo branco. As esquerdas erraram ao não identificar e corrigir esses problemas. E hoje a extrema-direita joga com estes setores da sociedade americana contra a direita neoliberal pró-globalização e contra as esquerdas antineoliberais. Mas se lá nos Estados Unidos tem a América de verdade, aqui no Brasil tem o Brasil profundo. Mas há algumas diferenças. Esse Brasil profundo é formado pela classe média. Aquela classe média que a filósofa Marilena Chauí chamou de uma abominação política, porque é fascista, chamou de uma abominação ética, porque é violenta, chamou de uma abominação cognitiva, porque é ignorante, é burra. Muitos disseram que Chauí exagerou. Será que ela exagerou, gente? Não, não. Porque essa classe média reage violentamente contra qualquer iniciativa de inclusão social de atores populares. Vamos tentar comprovar isto? Vamos tentar comprovar o caráter fascista, violento e burro dessa classe média? Dá uma olhada nesse gráfico recém-lançado pelo Datafolha, é de poucas semanas agora. E ele mostra a população que é favorável às políticas de cotas raciais, políticas afirmativas, políticas de cotas raciais. E o título é, olha que título legal, metade da população é a favor das cotas. Gente, eu acho que metade é um valor muito pequeno. Eu acho que é muito pequeno, tá certo? Ainda mais quando a gente tem 34% que já se manifestam claro, explicitamente contrários a essas políticas afirmativas, tá legal? Agora, se a gente prestar um pouquinho mais de atenção no gráfico, veja, metade é a favor? Sim, sim, isso não é mentira. Mas eu passei uma linhazinha aqui no meio e descobri que metade da população entrevistada se mostra ou explicitamente contrária ou é indiferente às cotas. Porque daí tem o não sabe. Eu nunca pensei nisso. Será que isso é importante mesmo? Ou indiferente? Ah, ligue para isso. Não, moço. Tá certo? Então, meu Deus, a gente tem então metade da população que ou é explicitamente contrária às políticas afirmativas ou acha que isso... eu não vou nem me debruçar a pensar sobre isto. Quem são essas pessoas? Eu estou falando de um enredo de extrema-direita, na verdade. Um enredo de extrema-direita que é um enredo, entre outros, da crítica ao processo de globalização pela extrema-direita. Uma extrema-direita que nos Estados Unidos se manifesta com apoiadores de Donald Trump e aqui no Brasil de Jair Bolsonaro. O Datafolha também estendeu a pesquisa, dá uma olhada. Adoção de cotas raciais, avaliação do governo Bolsonaro. Entre os que são contra, né, entre os que avaliam positivamente o governo Bolsonaro, 57% são contra. Então, tem 31% que acham que o governo Bolsonaro é fantástico e são a favor das cotas. Mas a esmagadora maioria, quase 60% dos apoiadores de Bolsonaro de extrema-direita, são contrários às cotas. Eu diria que esses estão errados, viu?
você apoia Bolsonaro, se você é de extrema direita, então desculpa, então você é contra as cotas, não é verdade? Esses estão coerentes com a sua incoerência de extrema direita. Vamos aprofundar isto? O Datafolha identificou então em 22 de maio de 2022 algumas características do eleitor de Bolsonaro. Vamos ver essas características. Gênero. Ele é principalmente masculino. 27% dos homens entrevistados se declararam favoráveis a votar em Jair Bolsonaro na eleição em outubro, contra 18% das mulheres. Vejam, são números percentuais relativamente pequenos, mas o maior percentual é de homens, não de mulheres. Pessoas de renda, mais de 10 salários mínimos, 44% se mostraram favoráveis a votar em Jair Bolsonaro nas próximas eleições. Ah, entendi. Os ricos, mais de 10 salários mínimos é que votam em Jair Bolsonaro. O salário mínimo agora é de pouco mais de R$ 1.200. Então são pessoas que recebem e podem ser chefes de família, chefas de família, com um salário de R$ 12.000. Isso coloca essas pessoas na classe B de renda. Não coloca nem na classe A de renda. Tá? Então são ricos? Não. Se acham ricos. Voltando a Marilena Chaui, é uma classe média ignorante, porque acha que é rico, mas é remediado da classe B, tudo bem? E achando que é rico, não vota em setores populares, não vota em Lula, Gomes, né? Vota em Bolsonaro. Vamos avançar. Acima da média de votação em Jair Bolsonaro, aposentados, 25%, brancos com ensino superior, 27%, brancos meritocráticos. Entrei na USP, entrei na Unicamp pelos meus méritos, porque eu estudei bastante. Sim, papai não pagou o cursinho, na é verdade? Né? Sim, não mora no condomínio fechado, na é verdade? E é claro que quando chega em casa precisa gastar 2, 3 horas por dia, pelo menos limpando o seu quarto. Ah, não. A empregada doméstica limpa o quarto, não é verdade? Será que é pelos méritos mesmo? Então, a extrema-direita que compra essas noções, e essas noções são, de novo, inconsistentes, pouco aderentes à realidade. E, finalmente, em termos regionais e em termos campo-cidade, centro-oeste, entre as macro-regiões brasileiras, norte, nordeste, sudeste e sul, a centro-oeste é que tem maior apelo de voto em Jair Bolsonaro, porque é uma região mais rural, as populações rurais têm maior apelo à extrema-direita do que as populações urbanas que têm um viés mais cosmopolita. A gente pode aprofundar isto. Vejam o que nos diz Jason Stanley no Como Funciona o Fascismo. Ele diz: na ideologia fascista, a vida rural é guiada por um ethos de autossuficiência, o que gera força. Nas comunidades rurais, não é preciso depender do Estado. Olha críticas políticas afirmativas. Não é preciso depender do Estado. Ao contrário dos parasitas da cidade. Hitler escreve que uma lição que aprendeu de seu tempo em Viena foi que a tarefa social nunca pode consistir em trabalho assistencial, que é ao mesmo tempo ridículo e inútil, mas na remoção de erros profundamente arraigados na organização da nossa vida econômica e cultural que terminarão em degradação do indivíduo. Então, contra as políticas sociais que vão arruinar o indivíduo, que vão arruinar a sociedade. Avançando para Richard Darré. Foi um dos principais ideólogos nazistas e um dos comandantes mais graduados da SS. Darré nos afirma: a verdadeira liberdade é concretizada apenas na vida rural, agrária do camponês. Na vida rural, a pessoa é forçada a confiar nas próprias habilidades e a ser autossuficiente, em vez de ser um parasita, como são os habitantes das cidades, segundo Darré. Então, novamente, estou no campo e há uma visão desses ideólogos de que no campo eu planto o meu arroz, o meu feijão, eu cuido da minha vida, eu cuido da minha segurança e do meu futuro. Então, eu por eu mesmo. É uma visão tão inadequada frente ao campo de verdade. Parece que na cabeça dessas pessoas tem um cara que planta arroz para ele comer arroz, né? Então são as mesmas pessoas que devem achar que o arroz surge numa árvore de arroz, né? Que você planta hoje e amanhã a árvore está grande e já deu um fruto de arroz que aparece naquele saquinho, né? De arroz tio João. Não.
Por exemplo, onde nós encontramos insegurança alimentar mais alta na atualidade? No campo. No campo. Mas não é no campo que se produzem os alimentos? Segurança alimentar está fortemente relacionada à renda. A renda média na cidade é maior do que no campo. E, portanto, no campo, a vulnerabilidade das pessoas em relação à alimentação, inclusive insegurança alimentar grave, é muito maior. E, portanto, isto corresponde à realidade? Não, não. Mas pegando populações camponesas, populações simples, populações marginalizadas, essas populações são simples e marginalizadas. As populações sofrem e não têm a melhor sistematização do porquê do seu sofrimento. Colhendo estas ideias de fundo nazista, elas têm uma sistematização, como eu disse anteriormente, um enredo que é direcionado lá na Alemanha dos anos 30, lá na Itália dos anos 20 e 30, pelo nazifascismo e hoje pela extrema-direita. Poderíamos, entretanto, e para finalizar, pensar em um probleminha disto para uma sociedade como especificamente a brasileira. Dá uma olhadinha, ó. 35% de apoio a Jair Bolsonaro, à extrema-direita, no centro-oeste do Brasil, centro-oeste de apelo rural. Mas o Brasil não tem maior população rural na atualidade. A taxa de urbanização do Brasil em 2010, o último censo que a gente tem, né? Deveria ser feito em 2020, não foi feito por causa da Covid-19. Deveria ser feito em 2021, não foi feito. Pergunte a Jair Bolsonaro, né? E agora em 2022, valores mínimos para se desenrolar o censo demográfico. Então, o último que a gente tem é de 2010, 84% de taxa de urbanização no Brasil. Então, ninguém vai votar em Jair Bolsonaro. Vai sim. Porque há meios de trazer esta ideologia, é mera ideologia. É inconsistente e contraditória. Há meios de trazer essa ideologia para o cenário urbano. Esquema dos sertanejos escancara dois Brasis que se ignoram e se desprezam, segundo o artigo do pragmatismo político. Trata-se do show do Zé Neto, no qual ele falou que ele não recebe, ele não faz tatuagem no tororó, né? Ele primeiro não faz tatuagem no tororó, e depois ele não recebe verbas da Lei Rouanet, né? Ele não falou Lei Rouanet, né? Mas ele não recebe verbas da Lei Rouanet, porque ele disse que quem paga o meu show são vocês. Sim, absurdo. Quem estava pagando o show era a prefeitura, com verbas que são no mínimo imorais de serem transitadas, que hoje transitam entre o governo federal e as prefeituras de uma maneira a mais obscura. E não apenas, né? A polêmica avançou para eventualmente os demais sertanejos, que hoje não se manifestam como um gênero musical inerente às populações rurais, mas na forma de sertanejo universitário, com amplo apelo junto a populações urbanas, amplo apelo em especial junto a populações jovens, que não são as populações mais afeitas ao bolsonarismo, de modo que nós tenhamos aqui no Brasil uma trilha sonora da extrema-direita bolsonarista, que é o sertanejo universitário, que se manifesta extrema-direita brasileira, russa, húngara, americana, indiana, como um recurso hoje contrário ao processo de globalização. Vejam, não a mesma crítica da esquerda, não uma crítica à globalização neoliberal, mas uma crítica à globalização a partir de um viés racista, excludente, individualista, competitivista e reacionário, como a partir então desses ideólogos da extrema-direita. Tudo bem? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. É um assunto polêmico, um assunto complexo. Se alguém tiver alguma dúvida, algum problema em relação a isso, quiser fazer alguma colocação, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.